Meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre educação cristã e a gente começou falando sobre a importância, o motivo da educação cristã na igreja. Falamos sobre a importância de conhecer as organizações, uma delas a União Feminina, e também a importância da gente conhecer a escola bíblica. Eu até peguei um texto de Deuteronômio, capítulo 31, versículos 12 e 13, onde está escrito: reúnam o povo, homens, mulheres e crianças e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente as palavras desta lei. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra, da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Então a gente percebe que, de acordo com as Escrituras, o desejo de Deus é que o povo de Deus aprenda a temê-lo. Então a escola bíblica, ela precisa dar a sua contribuição para que as pessoas temam a Deus. E aí, o que se espera da escola bíblica? Que nela encontremos suporte para que alcancemos almas para Cristo. Então, a ideia principal é que as pessoas, elas possam cada vez mais serem edificadas, para elas irem aumentando de estatura espiritual, de modo que elas tenham condições de dar testemunho da sua fé. Porque, eu não sei se dá pra, eu estava falando isso até com uns seminaristas numa outra instituição. Eu falei: do que adianta você saber hebraico, grego, hermenêutica e homilética se você não ganhar almas? O que adianta? O que adianta você saber tudo, franzir a sobrancelha, fazer cara de conteúdo, mas discípulo que é bom nada? O que adianta você ser o bambambam na igreja, canta pra caramba, prega, faz, acontece, rodopia, alma que é bom nada? Então, é importante que a escola bíblica prepare a gente não apenas para sermos ganhadores de almas, mas para sermos ganhadores de almas. É claro, eu estou falando de um sonho, porque eu mesmo não fui treinado para isso, mas Jesus disse que era para ser assim. Então, desculpa de estar falando de um negócio que, assim, eu não fui preparado para isso. Eu fui preparado para ser membro de igreja. Eu fui preparado para estar ali, participar das organizações, cantar, pregar, tocar, levar a pessoa para o culto. O pastor faz o apelo, aquela coisa todinha. E não necessariamente pegar o meu relacionamento com as pessoas na escola, na rua, e buscar uma conversa espiritual para, a partir daí, trazer o cara para o reino. Então, a escola bíblica deveria dar suporte para a gente alcançar pessoas para Cristo. Também espera-se da escola bíblica que ela contribua para o desenvolvimento espiritual dos santos. Não necessariamente para o cara ser um cabeção e saber tudo sobre Jesus, sobre as pessoas da Trindade, mas a questão do seguinte: desse cara ser um cara espiritual, desse cara ser um cara maduro na fé. Tem gente que sabe um monte de coisa na Bíblia, mas assim, ele e o ímpio é a mesma coisa, com a diferença do linguajar, e da frequência às reuniões religiosas. Fala, José. As pessoas o crente hoje tem essa preocupação de fazer discípulo? Ele sabe que ele tem consciência que foi chamado para fazer discípulo? Bem, eu não sei. Eu tenho, e eu compartilho isso com todas as pessoas que me ouvem. Entende? Pelo que eu vejo, parece que as pessoas estão perdendo. Porque a igreja existe mais para si, Por exemplo, o pessoal quer mais fazer evento, encher a casa, aumentou as entradas financeiras, aumentou a membresia. E não necessariamente aquela coisa de assim: vamos sair, a igreja vai se espalhar por aí e a gente vai alcançar pessoas para o reino de Deus, mesmo que não seja para a nossa membresia. Mesmo nessa situação, já até pessoas que mesmo missionários, inclusive, tem estado num esfriamento muito grande quanto ao chamado, de fazer discípulo. Como está um dia brincando com ele, Jesus não considerou. Geralmente os vocacionados, eles se filiam ou se voluntariam para a junta, E a maioria da membresia que é daquele jeito
fica na igreja mesmo, quando todos os membros devem ser discipuladores, inclusive o pastor. O problema é que na institucionalidade, se o pastor selecionar alguém para discipular, aí vai ter uma rapaziada com ciúme, né? Dizendo que o pastor tem os seus preferidinhos, né? Tem isso também, mas vai falar. É verdade. Pode ser chato para você, tem gente que acha o máximo. O máximo, discipulado. E se o pastor ficar cutucando, a pessoa ainda vai dizer assim, pastor chato, né? E aí, o que se espera da escola bíblica, né? Que nela os santos sejam treinados para o serviço. Então o ideal é que nós fôssemos treinados para alcançar pessoas, nós fôssemos treinados para andar com Deus e nós fôssemos treinados para servir a Deus e servir o seu povo. Era para ser assim. Fala, Leduíno. Mas às vezes o pastor, você está com o evangelismo, para lá, vamos tal dia fazer o evangelismo, de repente não sai nada, de repente pode sair. Isso. Se aparecer 3 pessoas, as pessoas mesmo não vai mais ninguém. Então, aí vem aquela questão. Se a gente chamar um cantor famoso, que a gente conseguiu pagar o cachê alto dele com uma oferta de um político, vai ter só 3, 4 pessoas? Deu para entender? Mas é aquele caso, assim, gente, não adianta a gente pegar aquele caminho assim, não adianta. É desse jeito e a gente tem que aprender a lidar com esse jeito. Por exemplo, minha esposa, quando saiu do aleitamento materno exclusivo, agora vamos começar a dar sólido para o bebê. O que a gente fez? Vasilhinha, colherinha, babador, celular para filmar. Ele quis comer? Ela corta, entendeu? Então é aquele caso. Assim, a vida é como ela é. E a gente precisa aprender a lidar com essa vida, né? Não adianta a gente pegar o ideal. O ideal seria todo mundo fazer discípulo, mas não é assim. O ideal seria, por exemplo, né, o pastor também separar um tempo para isso. Só que o que acontece? Vive lá, vamos enxugar gelo, né? Tem fulano, tem Beltrano, tem isso, tem aquilo, assim. A gente tem que adular alguns marmanjos se quiser sobreviver. E aí o que acontece? Nessa brincadeira, a agenda desse cara fica comprometida. Em vez dele equipar os santos, mas vai equipar os santos. Os santos querem ser equipados nisso. As pessoas estão indo para o culto porque elas querem uma bênção. Vamos pensar numa reunião de oração. Na maioria das vezes é o quê? Eu peço oração pelo meu filho, pelo meu pai, pela minha tia, pelo não sei o que, pelo não sei o que lá. Dificilmente assim, vamos orar pela salvação dos moradores do bairro, tá entendendo? Vamos orar, né, pelos marginais que estão perto das casas da gente, que Deus nos dê oportunidade de falar de Jesus para eles, né? Vamos, né, pedir que Deus esteja. Geralmente é o quê? É pedido de cada um e o pedido é mais longo do que a própria oração. Entende? Então é um tipo de situação que deixa muito claro a nossa radiografia. E eu não estou falando de uma igreja ou de outra, estou falando de uma mentalidade. De uma mentalidade, né? Que assim, precisa ser combatida, mas não adianta combater com a crítica, porque o pessoal só vai cruzar os braços e entrar em autodefesa. A questão é o seguinte, por exemplo, meu filho, se você pegar, né, se você pegar batata frita, e ele vir você comendo batata frita, ele vem na sua direção e você dá. Agora, se de repente você está ali com um purezinho de batata, tá entendendo? Uma carnezinha assada, franguinho grelhado, aí tu vai dar, aí ele vai para lá, ele faz assim com a mão, aí tu corre atrás dele, tu dá um negócio. Minha esposa é meio ditadura, né? Ela segura aqui assim, ele coloca. Aí eu falo, tá manipulando teu filho. Aí nisso ele acaba mastigando, né? Graças a Deus ele ainda não pegou o negócio de cuspir o que bota na boca dele. Então botou, mastigou e foi. E aí nesse caso, observa bem como é que são as coisas. Assim, ele tem essa predileção. Ele gosta de guloseima. Não porque a gente come lá em casa, mas ele gosta. Por exemplo, a gente foi cortar o cabelo dele a primeira vez, né? Não pense que eu estou saindo, tá, gente? Eu estou no assunto. A gente foi cortar o cabelo dele a primeira vez, e aí quando ele começou a chorar, aí o barbeiro pegou um pirulito e botou assim na boca dele. Aí tá... Entendeu? Então o que acontece?
isso é mole. Agora, tenta dar o chuchu, tenta dar a abóbora, já não é mais tão simples. Então, é um tipo de situação, trazendo para o nosso contexto. Digamos, você é líder. Como é que está o nosso povo? Nosso povo quer evento. Nosso povo quer receber bênção. Nosso povo quer vitória. O nosso povo, por exemplo, quando pensa em emprego, está pensando no seu salário, não está pensando o seguinte: onde Deus vai me colocar? Quem vai ser o meu chefe? Quem vai ser o meu subordinado? Onde eu vou morar? Quem são os meus vizinhos? Como eu vou fazer para alcançá-los? Não. Eu peço oração, pastor Leonardo, meu vizinho, aquele endemoniado, que ele vai não sei o que lá, aquele oprimido. Eu não penso assim: como é que eu faço para alcançar aquela pessoa? Pastor, me dá uma dica aí, eu queria arrumar um jeito, eu só não consigo como. Então, assim, a gente verifica que assim, tudo está basicamente assim, em si mesmado. Eu estou pensando em mim, a minha igreja está pensando nela mesma, a minha igreja, modo de falar, né? Está pensando nela mesma, eu estou pensando em mim. E quem chora com Deus, com o que está acontecendo aí fora? Né? Eu não estou dizendo que o vagabundo que mata os outros não vai morrer. Tá, ele vai morrer. Agora, daí a eu querer que ele morra já é diferente, porque eu sou cristão. Essa é a parte que complica, né? Por exemplo, digamos, eu estou aqui, por exemplo, vocês são do Rio de Janeiro, né? E toda vez que algum político aqui no Rio de Janeiro decide que vai combater a criminalidade, eu não sei porque lá na Baixada começa a lotar. Aí o que acontece? Saiu alguma coisa no jornal aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa de vocês, pronto, é certo. Aí começa, aí vem uma rapaziada nova que a gente nunca viu, né, e tal, aquela coisa toda. E nessa situação, a tendência do crente é o quê? Senhor, leva essa gente daqui. Mas espera aí, se eu não queria que viesse para cá, como é que eu vou pedir para Deus levar para outro lugar? Não é melhor pedir a transformação? Não é melhor pedir que Deus me use para a transformação dessa pessoa? Só que o que acontece? Não é bem isso que está acontecendo, né? E aí eu costumo falar com as pessoas que quando a igreja não vive Atos 1:8, Deus faz a igreja viver o Atos 8:1, né? Quem já leu a passagem sabe disso. Que o que acontece? Primeiro, Jesus fala, vai, aí o pessoal não vai, aí acontece alguma coisa que obriga o povo a ir. Então, os crentes pararam de ir ao hospital. Agora não, porque agora é até proibido mesmo por causa de uns doidos que já fizeram algumas coisas. Mas alguns anos atrás não era proibido e os doidos iam. Os centrados é que não iam. É que nem pregação de trem. Mas esses doidos pregando no trem, cadê os intelectuais? Então eu não posso falar nada. Aí diante de uma situação dessa, por exemplo, observa bem como é que são as coisas. Está lá, né, o hospital, ninguém mais faz visita. Até que Deus deixa problemas de saúde acontecer no seio familiar e a gente acaba indo. Aí quando a gente vai dar assistência para um, ler a Bíblia para outro, ou seja, a visita que era para eu fazer espontaneamente, eu agora faço porque minha mãe está lá, porque meu tio está lá, porque meu pai está lá. Então, assim, na maioria das vezes é isso. E um pregador que fala isso que eu falo, incomoda. Por quê? Porque o pessoal não quer isso. Entende? E assim, e aí o que a gente tem que fazer como líder? Igual a mamãe fazia, não, igual a mamãe fazia com a gente não, era coça, tu come isso aí, tá entendendo? A gente hoje não, a gente tenta brincar, tenta não sei o que lá e tal, mas você lá é a moda antiga? Então tá bom. É porque eu pensei que por causa da Dilma ter assinado, tinha que, não, lei da Dilma não vingou lá não, então tá bom. Aí nesse caso, em relação a isso... Vai ter decreto agora para liberar a palmada de novo? O ministro voltou. Então, voltou. E aí, é o efeito do remédio, já passou. Ainda tomou café agora. Foi, misturou, né? Então, em relação a isso, né, a escola bíblica deveria preparar a pessoa para isso. E aí, qual seria a estrutura prevista para a escola bíblica? O ideal é que a escola possa contar com um conselho de diretores, secretários, professores. Aí alguém vai dizer assim, mas isso é só para a igreja grande. Não, se o pessoal arregaçar as mangas, dá para ter. Uma igreja de 100 membros tem como ter isso aqui. É só ter gente disponível. Isso que eu
Isso, mas aí o que acontece? Ô, meu, alguém bota uma dose de cachaça aqui, a gente tá numa fossa tremenda. Um conta da igreja que não evangeliza, outro fala que a igreja não tem aluno, quanto mais professor. Pô, eu tô quase me matando aqui. Então, nesse caso, olha só. Gente, então vamos sonhar, gente, vamos sonhar. E aí, nesse caso, por exemplo, que por exemplo, haja um conselho, né, com diretores, secretários, professores. É claro que a gente sabe que, assim, por exemplo, a Jaciara, como é líder, ela sabe o motivo de não ter. Mas tem um pessoal que, ou porque não conhece a dinâmica da igreja, ou porque tem demência, ou por maldade, fala assim: mas por que não tem secretária na EBD? Por que não tem diretor na EBD? Por que não tem... Sabe por que não tem, fulano? Porque você não é. Porque se você fosse, teria. Tá dando para entender? Isso então. Aí o que você tem que falar? Irmão, então, assim como você não tem tempo, os outros também não têm tempo. Como ninguém tem tempo, não tem como a igreja servir. Porque a igreja é o que seus membros são. A igreja faz o que seus membros fazem. E a igreja tem o que seus membros doam. Se você não doa nada e todo mundo é igual a você, a igreja não vai ter nada. Se você não faz nada e a igreja é igual a você, a igreja não faz nada. Se você não é dedicado e a igreja é igual a você, a igreja não vai ser dedicada. É simples. Ah, minha igreja não é amorosa. Claro, tem gente igual a você. Pô, é simples. Se eu quero que a minha igreja melhore, gente, é só eu melhorar. Mas não, eu quero que o Wagner melhore. Eu não melhoro porque o Jorge não melhorou. E aí nessa brincadeira fica essa coceira. Entendeu? Fala, Jaciara. Todo mundo disse que ajudaria se tivesse feito o que alguém deveria. Eu sei que você lembra dessa. Essa desculpa eu já ouvi. Eu já sou professora a semana toda, irmão. Me desculpe, professora também domingo não dá mais. Eu tive que escutar. Aí a gente tem que cantar aquele hino antigo. Parabéns. Né? Então, aí nesse caso, bem antigo mesmo, viu? Parabéns, Deus te guarde de venturas mil. Mas vamos lá. Não conhece não? Então, viu? Eu sou mais antigo que você, tá vendo? Então vamos lá. Não na idade, né? Então, nesse caso, você é da idade do Júlio César, né? Não, mais velho. Ah, é? Porque o Júlio César falou que ele tem 48 anos, mas não aparenta. Foi o que ele falou. Geralmente é os outros que dizem que a gente não aparenta, né? Ele não, ele diz que ele tem e ele não aparenta. Já ouviu aquele ditado que preto quando pinta tem 3 vezes 3? Ou seja, ela concorda que você não aparenta, viu? Que bonitinho, legal. Pelo menos alguém que usa óculos está dizendo isso, né? Não, 7, 11 meses e 25 dias. Então, o que poderia ser o conselho, né, de escola bíblica? A gente tem, por exemplo, a diretoria. Espera-se que os diretores sejam conhecedores da Bíblia, né? Ou seja, não apenas para dirigir a escola bíblica, mas para saber, que seja pontual, que seja assíduo, que esteja entusiasmado com a escola bíblica. As atribuições dele seria dirigir todas as atividades da EBD, promovendo a sua atuação, organizar por critérios e objetivos as classes da EBD, de forma a oferecer os diversos grupos: crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, idosos, recém-convertidos, etc. A melhor oportunidade de ensino bíblico, ou seja, o diretor ele vai estar focado nisso, né? Essa é a missão dele: escalar professores efetivos, professores auxiliares, secretários e outros obreiros de apoio para a melhor operação da EBD, e suprir os professores com programas permanentes de treinamento, reciclagem para melhor desempenho da missão que tem diante de seus alunos. Se eu sei que tem curso relâmpago, se eu sei que tem não sei o que lá, ou de repente não tem, mas, poxa, entre em contato com a sua convenção, de repente você consegue uma psicopedagoga, consegue um palestrante, consegue alguém para dar um curso, ou um mini curso, uma coisa de 9 a meio-dia, né? Ou de repente de 9 às 17 horas, alguma coisa do tipo. Então o diretor, ele pode tentar um negócio desse, né? Aqui, a Jaciara já está assim, isso não vai dar certo, né? Aí acontece. Aí olha só, meu Deus do céu, gente, vamos sonhar, gente, vamos sonhar.
Aí o que acontece? Secretaria. Mulher de boca velha. Espera-se que sejam pessoas comprometidas com a escola, que deem suporte aos diretores, né, que dê suporte aos professores no que for necessário, inclusive no que se tratar de informações a respeito dos alunos ou de materiais e salas a serem utilizados. Pô, se tem a sala tal que não está muito boa, já avisa logo. Se tem uma sala que já está legal, poxa, legal. Se de repente tem algum problema na sala, conversa com o diretor para bater um papo com o pessoal do patrimônio, né? E assim, da gente tentar fazer alguma coisa, qual é o perfil dos alunos, até mesmo para trocar uma ideia com o professor. Ó, nossa classe, essa classe aqui, ela tem gente assim, 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 né? Até para dar o bizu para o professor recém-chegado, né? Para dar uma dica, né? E aí, assim, manter em ordem, né? Apresentar. Apontar a caderneta e ter o relatório sempre à mão, manter em ordem o registro de matriculados atualizados, respeitar as orientações de sua liderança imediata, que é a diretoria da escola, porque tem uma outra situação, né, gente? Por exemplo, tem gente que acha que obedecer é coisa para fraco, só que obedecer é coisa para crente. Na igreja só tem lugar para quem obedece. Eu, por exemplo, estava conversando com um pastor amigo meu. Ele me fez uma pergunta, né, sobre uma ovelha dele, que eu dei aula, e falou assim: eu estou pensando em ordenar fulano de tal, o que você me diz dele? Por essa meu aluno não contava, né? E aí nisso eu falei, eu acho uma pessoa boa de onda, bom de relacionamento. Eu falei, porque assim, os pastores que a gente teve, dificilmente se eles começassem o ministério hoje, eles se criariam. Eles estão onde estão porque já estão lá com seus 70 anos, entendeu? Aí o pessoal assim, às vezes releva, tal, aquela coisa, mas assim, começando agora, talvez eles tivessem algumas dificuldades. E assim, ele é bom de trânsito, bom de conversa, né? A esposa dele é daquelas que não é de ficar falando muito, então observa bastante, fica no ouvido dele. Então quando vem aquele crente maldoso para pegar, não pega, porque a esposa já falou no ouvido dele. Então ele, para preservar o casamento, ele andou na linha. Deu para entender mais ou menos? Não, tem esposa de pastor que é assim mesmo, gente. Aí o que acontece? Ela fica no ouvido do cara, né? Aí o cara vai, ele tá ali, já tá meio injuriado, mas é a esposa dele, né? Então ele segura a onda e tá ele lá. E aí de repente alguém que vai prontinho, até com um gravador para pegar o pastor, mas ele não tá na mesma vibe, porque a esposa deu corte na volta para casa no domingo passado no carro. Fulano, onde você estava com a cabeça que você falou um negócio desse, né? Então aí eu tava batendo papo com ele e falei, eu acho a esposa do cara perfeita para isso. Só que para mim ele me lembra muito o Romário. Assim, ele é aquele cara talentoso, e por ele ser talentoso, a dedicação dele não é tanta. Porque tem aquele cara que é limitado, e por ser limitado ele se dedica mais. Tem aquele cara que é talentoso, e por ser talentoso ele dá uma encostada. E eu falei, olha, existem pessoas más na igreja. E qual é o problema? Ele vai ser pastor dessas pessoas também. Ele precisa ajudar essas pessoas, mas sempre sabendo que a qualquer momento elas vão fazer alguma coisa. E ele tem que ser uma frigideira sem cabo. Ele tem que ser aquele cara que assim, o pessoal tem que inventar mentira. Não pode ser aquele cara que assim, ele vai ficar dando mole todo dia, né? Satanás, vem em mim que eu tô facinho. Não pode fazer um negócio desse. Tá dando pra... tem crente que não canta isso. Tá. Aí eu pensei que era de minha autoria. Aí acontece, eu não sabia que ele tinha escrito não. Desculpa se foi plágio, tá? Aí, nesse caso, onde eu quero chegar? Às vezes tem esse tipo de pessoa que dá lugar, mas dá lugar bonito. E aí o pastor ele precisa estar atento, que é o seguinte, ele está lá para ajudar essa pessoa, mas quem disse que essa pessoa está lá para ajudar ele? Faz parte. Eu não sei se vocês entenderem, eu não estou aqui falando daquela forma assim, tá vendo, gente, como é sofrido. Não é nada disso não. A questão é que as coisas são como são. Digamos que de repente você trabalhasse no Butantan. Seu papel é o quê? É cuidar daqueles bichinhos. Só que aqueles bichinhos podem te matar. Deu para entender? Por favor, gente, não me olhem com essa cara. Eu estou falando assim, de um jeito amoroso, por mais que não pareça. Eu estou falando de um jeito amoroso. Sim, é verdade, acredita em mim, Jaciara. Que é o seguinte, você está lá para cuidar das pessoas, mas elas não estão lá para cuidar de você. Você está lá para ajudá-las a serem parecidas com Jesus.
Elas também deveriam te ajudar, mas por isso que elas precisam de pastor. Se fosse céu, não precisava de você lá. Você está lá porque não é céu. Eles estão caminhando para a estatura de varão perfeito, e cada um tem um problema numa área. Tem aquele que tem problema na área sexual. Se você não tiver problema nessa área, você não vai ter problema com essa pessoa, né? Tem gente que tem problema na área financeira. Se você não tem problema nessa área, você não vai ter problema com essa pessoa. Tem gente que tem problema mental mesmo. Você fala A, ela escuta B. Você fala preto, ela ouve branco, entendeu? Então, assim, e o que acontece? Essa gente, lembra do que Jesus falou para Pedro? Pedro, você me ama? Se você ama Jesus, você tem que amar essas pessoas. Só que amar essas pessoas não significa que você vai ser um retardado. Você está ligado, né? Vamos remover a cárie do dente dessa onça. Vamos, mas vamos sedá-la, ver se ela está bem sedada, né? Eu já usei essa analogia outro dia, né? Na primeira aula com o pessoal lá. Ver se ela está bem sedada. Agora que ela está sedada, vamos sim, vamos fazer, né, o tratamento nela. Depois do ataque. Aí depois que a gente fizer o tratamento nela, né? Depois que a gente fizer o tratamento nela, aí sim, solta, deixa ela lá e vaza. Quando ela acordar, ela tá boa, ela tá saudável. Mas ela não vai lembrar que você cuidou dela. Se você der mole, ela vai te atacar. Entende? Só que assim, ela é a onça, você não é a onça. Então é importante você ter isso em mente. Você é o pastor. Não interessa se vão reconhecer, se não vão reconhecer. Se vão te amar, se não vão te amar. Não interessa isso. Você não está lá para isso. Você está lá para ajudar aquela gente a ser parecida com Jesus. Uns vão reconhecer, uns vão agradecer, outros vão dizer que não era mais do que a sua obrigação, e outros não vão lembrar e vão dizer que você não fez. Deu para entender? Agora o que acontece? Diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para perceber que é seu papel fazer a sua parte, né? É seu papel fazer a sua parte. E o que acontece? Muitas vezes, voltando a falar sobre a questão de respeitar a orientação e da obediência, qual é a parte que complica? A Bíblia mesmo fala o quê? Obedecer a vossos líderes, ou obedecer a vossos guias, ou obedecer a vossos pastores. Por quê? Porque velam pelas vossas almas como aquele que presta contas. Sabe a referência? Hebreus 13:17. Aí, nesse caso, por exemplo, quanto à situação, leia 3 vezes no espelho todo dia de manhã em jejum. Aí, nesse caso, até entrar na cabeça. Quando entrar na cabeça, repete de cor. Você vai ver, batata isso aí. E aí, diante desse caso, né, por exemplo, depois fala para o seu pastor mandar uma ofertinha para o meu ministério, tá? Porque eu sei que eu fazendo isso, eu estou pensando no ministério dele. E aí, nesse caso, né, em relação a isso, por exemplo, qual é o problema quando o líder não é atendido? A Bíblia fala que, assim, primeiro, ele vela como alguém que presta contas. Ele não chega a prestar conta, porque é o seguinte, ele não tem como salvar você, e ele não tem como necessariamente mudar o que está dentro de você. Deus não fez isso com Caim, Jesus não fez isso com Tomé, não fez isso com Judas, não é você que vai fazer isso com o seu liderado. Mas a angústia fica, porque imagina, você está orientando aquele casal se separa, como é que você se sente como pastor? Entendeu? Você não se sente bem. Você orou por aquela criança que estava lá naquele leito de câncer há 2 anos. Você estava sonhando com o dia daquela criança sair de lá. E o que acontece? A criança não saiu. Como é que você se sente? Tá dando para entender? Enquanto cobra a Deus ainda tá bom, porque Deus não se culpa. O brabo é quando a pessoa se cobra, como assim? Eu devia ter orado mais, eu devia ter feito mais, eu devia ter não sei o que lá mais, né? Então, por exemplo, aí o outro foi e deu um soco no nariz da sogra. Cara, por que você fez isso? Ah, você, pastor, não estava perto de mim quando eu mais precisei. Aí tu fala assim, pô, nada a ver, né? Mas ainda assim o pastor fica assim, poxa, eu tinha que ter feito alguma coisa. Então o que acontece? Essa questão de vela como quem presta contas. Sem falar que é o seguinte, isso é quando o indivíduo não te atende. E se você ensina errado e o cara te atende? Isso sim tu tem que prestar conta, porque você ensinou e o cara atendeu. Então o que acontece? Olha o peso que fica. Que nem às vezes quando vocês fazem algumas perguntas, enquanto é questão de teologia, estou tranquilo. Por quê? Porque assim, ó,
vamos discutir, a salvação é de vocês, a espiritualidade é de vocês com o pastor de vocês. Mas agora, quando já é uma questão de cunho mais espiritual, dependendo do que eu estou falando, caramba, se a pessoa leva a sério o que eu falo, se eu estou falando um negócio que não era para falar. Por exemplo, meu filho, ele foi diagnosticado com megacólon, ou seja, uma região do intestino dele acaba ficando tipo uma bolha de gás que vai, uma bexiga, aquelas de encher balão de gás, né? De que vai enchendo, aí as fezes vão ficando meio que assim, como se estivesse dando um tampão, e aí a coisa vai enchendo, e aí fica difícil de fazer o percurso para ele evacuar. Então a gente dava medicamento para ele, né? Para quê? Para fazer o peristaltismo, para que ele viesse a dar o percurso e evacuar. Só que quando a gente foi no gastro, o gastro falou, suspende isso, porque se for megacólon, isso vai ferir a parede do intestino dele. Por quê? Porque a coisa está aquele tampão duro e vai passar arrebentando com as terminações nervosas. Aí, olha como é que são as coisas. E isso que a gente conversou com ele, mas antes de conversar com ele, a gente passou mais ou menos por uns 4 pediatras, até chegar nele. E aí o que muita gente falava? Vocês estão esquentando a cabeça com o médico, dá quiabo, a gente deu, dá abóbora, a gente deu, dá mamão, a gente deu, dá não sei o que lá, a gente deu, bota azeite, a gente botou na comida, até que a pessoa ficava assim, né? Cri, porque ela queria de alguma forma dizer que era por causa da gente, né? E aí nesse caso, por exemplo, quando vem o diagnóstico, aí a gente percebe o seguinte, esse era o motivo. Aí olha a importância de uma orientação. Às vezes na igreja, o que acontece? Tem gente que vive dando cabeçada porque não houve orientação, não houve, né? Que nem quando alguém fala assim, mas Roberto, nem tudo é médico. Eu falo, então tá, vou levar meu filho no mecânico. Aí a pessoa já fica com raiva de você, mas pô, meu Deus do céu, se eu não for ouvir o médico, eu vou ouvir quem, meu Deus do céu, né? E aí, diante de uma situação dessa, o que eu posso é buscar segunda opinião de médico, como a gente fez e deu certo. Mas assim, às vezes tem gente que está cheia de opinião, mas ela não tem a informação concreta. Por exemplo, vocês estão aqui, imagina, vocês ficam de 7 horas da noite às 10 horas da noite, vocês vêm cansados do trabalho aqui para estudar. Quando vocês terminarem, vai ter gente que vai achar que sabe mais que vocês, gente que não leu metade do que vocês leram. E aí o que acontece? Você vai falar assim, cara, não pega esse caminho. Aí o cara não consegue escutar você, ele rotula você, acontece as coisas todinhas. Nessa brincadeira, o que é de acordo com Hebreus 13:17, né? Você, por exemplo, não atende a orientação, e aí o seu líder, em vez de fazer com alegria, ele faz gemendo. Aí é isso, por exemplo, Jaciara, do pessoal desistir de liderar.